Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, nossa nona aula do livro Seguindo Meshu-sama, volume 1. Volume 1? Volume 1, né? Eu já nem sei mais. Enfim, pelo YouTube e pelo Facebook, 19h30. Tá bom? Ensinamento de Meshu-sama, Pneumonia, publicado no livro A Arte do Jorei, volume 3, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A pneumonia tem como principal característica um intenso acúmulo de catarro nos pulmões. Essa condição chega a produzir roncos e sibilos, sons que expressam o atrito desse muco nos bronquíolos. Esse processo gera dificuldades respiratórias, já que a presença de catarro em grandes quantidades reduz a capacidade pulmonar, obrigando o doente a inspirar com maior frequência, a fim de receber a quantidade de oxigênio que necessita. Caso nenhum tratamento médico venha a ser ministrado, deixando-se a pneumonia seguir o seu curso natural, o doente se recuperará normalmente após o corpo ter eliminado todo o catarro contido nos pulmões. Cura da pneumonia é deixar o catarro que tem no pulmão sair. Se não fizer nenhum tratamento médico, nenhum tratamento de espécie nenhuma, fica só recebendo jorei, Meshu-sama está dizendo que cura. Ele garante. Palavra dele, né? Ensinamento dele, ele falando. No entanto, a terapêutica medicinal procura interromper essa purificação a qualquer custo com a indicação de remédios fortíssimos, os quais contêm venenos especialmente potentes com a finalidade de combaterem a pneumonia. Cria-se então um atrito entre a purificação e os procedimentos médicos utilizados para suspendê-la, o que gera um enorme sofrimento ao próprio doente. Nesse quadro é comum a falta de apetite do enfermo, que, aliada à presença de febre elevada, diminui consideravelmente a vitalidade do organismo. A fraqueza orgânica decorrente dessa condição poderá culminar na morte do paciente. Pneumonia é uma purificação deveras violenta, e só acomete pessoas de constituição física forte. Em organismos menos vigorosos, a eliminação é gradual e mais lenta, como é o caso da tuberculose. Devido à medicina ignorar as causas que geram uma tuberculose, passarei a descrevê-las. Para se constatar uma ocorrência de tuberculose, o procedimento mais comum é a solicitação de chapas de raio-x, já que elas revelam a existência de manchas e cavidades nos pulmões. Conforme dito, tais anomalias são geradas pelos métodos utilizados para suspender as purificações de gripe. Toda vez que tem gripe, toma remédio. Toda vez que tem gripe, toma remédio. Toda vez que tem gripe, toma remédio. No futuro, surge uma doença pulmonar mais grave. Pneumonia, tuberculose, Covid, alguma coisa. Porque não deixa o que era para sair, sair. Além disso, colocando veneno fortíssimo para dentro do corpo. A interrupção do processo eliminatório cessa
a excreção de toxinas já liquefeitas e infiltradas nos pulmões. Dessa forma, o muco, que deveria ser expectorado de forma natural, permanece no órgão, onde se solidifica após algum tempo, e ao serem tiradas chapas radiológicas, se apresenta sob a aparência de manchas. Essas nódoas, pode-se afirmar, são total e artificialmente produzidas pelo homem, uma vez que os pulmões não apresentavam qualquer anormalidade no instante em que as toxinas liquefeitas adentraram o órgão. Em outra manifestação da doença, o catarro enrijece em pontos situados na parte superior dos pulmões, sendo nesse caso chamado de catarro apical ou adenite tuberculosa. Tal qual acontece nos casos das gripes, uma vez diagnosticada a tuberculose, são empregados todos os tratamentos médicos possíveis, com o objetivo de suspender a purificação. Além disso, o repouso é uma recomendação enfática, o que representa um grande perigo ao enfermo, até mesmo uma pessoa saudável. Ao repousar durante o período de um mês, perde seu apetite e uma parte de sua vitalidade, devido à falta de exercícios, tornando-se visivelmente pálida, enfraquecida e ofegante ao menor esforço físico. Se isso ocorre com alguém absolutamente saudável, imagine então o que acontece com aqueles que estão doentes. Além da recomendação de repouso, são introduzidas toxinas medicamentosas e é indicada ao paciente uma alimentação rica em proteínas animais, sob a alegação de ser mais nutritiva, o que contribui consideravelmente para o enfraquecimento do organismo. Mesmo não estando purificando, você não está com nenhum sintoma de nada. A falta de exercício físico adoece o corpo. Também o excesso de consumo de proteína de origem animal também enfraquece o corpo. A melhor coisa é exercício físico e o menos possível de proteína animal. Quanto menos proteína animal, melhor. Melhor. Em decorrência do emprego desses procedimentos que enfraquecem o organismo, ocorre uma considerável diminuição da força purificadora. Há a gradual atenuação dos sintomas da moléstia até o enfermo não apresentar mais febre nem tosse, cessando assim o processo natural de eliminação. Todos se alegram então, pois julgam que o doente esteja recuperado. Contudo, seu organismo apenas voltou ao estágio no qual se encontrava antes do início da purificação, com o agravante de ter sido acrescido grande quantidade de substâncias tóxicas que deixarão bastante debilitado fisicamente. A verdade é que a tuberculose adquire um caráter passivo, o que não representa uma cura definitiva. Apenas o adiamento temporário da sintomatologia característica da enfermidade. A qualquer momento, os sintomas podem reaparecer, agora manifestados em um quadro ainda mais grave, até que a patologia evolua a um ponto crítico tão sério que resulta na morte do doente. Essa evolução da doença é de pleno conhecimento da classe médica. É bem curioso o fato de os médicos japoneses usarem a expressão endurecer e não curar quando fazem referência à tuberculose. Normalmente, durante o tratamento dessa moléstia, após o menor esforço físico,
o doente fica febril e de imediato segue-se uma advertência médica recomendando-lhe repouso. Nesse caso, a prática de exercícios provocou a reativação da enfermidade, o qual já estava mais branda. Isso comprova como os exercícios são benéficos. Deu para entender por que o exercício é benéfico? Porque ele ativa a purificação. Então, se eu fizer bastante exercício, eu vou ter o quê? Força para purificar. Pessoa que foge de purificação vai deixar de fazer exercício físico e comer só carne. Aí não purifica. Uma hora vai purificar. Vai. A questão é, o corpo não vai aguentar. Aí morre. Não aguenta. Pessoa que está sempre fazendo... Eu tenho um colega que é atleta, né? É vegetariano. Faz ultramaratona, maratona. Ele não usa nenhum tipo de suplemento, nada, zero. Comida dele é arroz, feijão, né? Tudo que vem da terra, frutas, legumes, verduras. Na grande maioria, ou orgânico, ou da agricultura da grande natureza, quando consegue. Mas é uma vitalidade, eu nunca vi esse rapaz, assim, ficar doente parado uma semana. Um dia, conversando com ele, como eu sempre gostei de carne, fui criado desde criança, comendo bife quase que todo dia, né? Graças a Deus. Eu gostar, até hoje ainda gosto, só que eu não procuro evitar ao máximo. E, dedicando lá em Ribeirão Pires, quando estava esse tempo assim meio chuvoso, enchia de pernilongo. E eu desenvolvi um tipo de alergia. O pernilongo picava, aquilo coçava, ficava uma ferida, uma coisa, era todo pipocado, todo perebento. De picada de pernilongo. E eu olhava que o pernilongo vinha, picava, e ele falava, não acontece nada. Nada. Aí eu falei, por que? Ele fala, porque eu sou vegetariano. Realmente tem lógica. Tem lógica. Interessante, né? Não só por ser vegetariano. Vegetariano, muito exercício físico e o tipo de vegetal que come sem toxina, ou orgânico ou de agricultura da grande natureza. É messiânico, não toma remédio há décadas, não é? Entendeu logo de início. Quanto antes a gente entender essas coisas, melhor. Melhor, viu? Com frequência ouvimos casos de pessoas tidas como absolutamente curadas após terem se submetidos a prolongados tratamentos médicos. Elas retomam suas atividades rotineiras, mas a doença logo se ressurge, pois o corpo tenta eliminar as toxinas acumuladas no decorrer de vários anos. E às vezes não é a mesma doença. Muitas vezes uma coisa pior. Já transforma em outra coisa. Com essa exposição, penso ter deixado bem claro o quão equivocados estão, em sua própria essência, as terapêuticas médicas atuais. Tem gente que fala assim, não, o Meixo Sama diz que nós temos que ser um homem do futuro, um homem do presente.
E aí falam desse ensinamento como se ele dissesse assim, não, vocês têm que ir no médico, tem que usar remédio, tomar vacina, se prevenir. Ele nunca falou isso, pelo amor de Deus. A pessoa que fala uma coisa dessa é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do ensinamento de Meixo Sama, ou não o aceita como ele é. Porque Meixo Sama fala o tempo inteiro coisas assim: como estão erradas em sua própria essência as terapêuticas médicas atuais. Atuais lá em 1946, hoje está pior. Não é que melhorou, é pior. Posso dizer, ainda sem receios, que a exacerbação dos sintomas da tuberculose é decorrência dos próprios tratamentos empregados para combatê-la. Ou seja, que a tuberculose piora por causa do remédio que a pessoa está tomando. E isso não é só em casos de tuberculose, em casos de qualquer doença. Remédio é antinatural. Purificar é natural. É uma ocorrência natural, normal, benéfica para o nosso corpo, físico, espiritual, mental, para a nossa vida, cria felicidade. A pessoa se torna feliz. Por quê? Porque elimina a toxina do corpo, elimina nuvens do espírito que está junto do corpo, materializado através do sangue, e o nosso espírito se eleva naquelas 180 camadas do mundo espiritual para locais melhores, onde tem menos doença, pobreza e conflito. É assim que Meixo Sama falou que seriam eliminados esses 3 males: doença, pobreza e conflito, através das purificações. Não é, mas se a prática do bem? A prática do bem é necessária, para quem entende que é necessário. Mas só a prática do bem, até hoje, não resolveu. A prática do bem já é ensinado há milênios. Há milhares de anos, vários mestres ensinaram a praticar o bem. Mas até hoje, nenhum mestre ensinou, até hoje não, até 1926, quando o Meixo Sama teve a primeira revelação. Nenhum mestre ensinou que a causa da infelicidade são os remédios. Ninguém falou isso. Só Meixo Sama falou isso. E essa é a grande diferença dos ensinamentos de Meixo Sama para os demais que existem. É um ensinamento que proporciona a felicidade, através da eliminação das nuvens do espírito, que deixa o espírito pesado, caído naquelas piores lugares do mundo espiritual. Imagina, isso se reflete na nossa vida. Tem que limpar o espírito, né? Jorei é para isso, né? Limpeza espiritual. Jorei é assim, a pessoa não está tendo nenhum problema, né? Nada. Está bem, aparentemente, saudável, vem receber jorei. Às vezes tem alguma coisa, problema financeiro, conjugal, conflito, instabilidade psicológica, mas fisicamente, saúde física, parece que está jóia, né? Você ministra jorei. Aí o que acontece? Nuvem do espírito, através do jorei, é eliminada. Só levantando a mão. Aí esse espírito, estando com menos nuvens, fica mais leve, sobe. Só que o corpo físico ainda está cheio de toxina. Não fica adequado.
Então, para que o corpo acompanhe o lado espiritual, o lado físico acompanhe, ocorre uma purificação física. Diarreia, vômito, febre, doença física. E aí é eliminado as toxinas do corpo. Aí fica adequado. Soul. Então, o jorei provoca purificação. Quem recebe jorei deveria estar purificando. Se não está purificando, é que o jorei está sendo ministrado fora do ponto focal, ou conversando, batendo papo, ou sem fé, sem acreditar. Alguma coisa está fora da ordem e do ponto focal. Se não, deveria fazer efeito. Aí a pessoa recebe jorei, começa a purificar, não entende esses ensinamentos que falam da medicina, corre no médico. Nesse caso, o jorei está prejudicando a pessoa, causando sofrimento. Porque a pessoa vai se encher de remédio e vai enche de remédio, encheu de toxina, sangue fica sujo, espírito cria nuvem, cai para o lugar onde tem mais doença, mais pobreza, mais conflito, mais infortúnio, mais sofrimento. E o espírito estando nesse lugar, o corpo vai acompanhar. Um lugar sem luz, frio, gelado. É assim que é. Precisa ficar bem entendido, viu? Para quem é messiânico isso. Muito bem entendido. Por isso, nossa, tem 15 livros aqui, os 15 falam sobre isso. O tempo inteiro quase. Porque Meixo Sama falou muito a esse respeito. Ele falava isso todo dia. Tem ensinamento de Meixo Sama que é por ordem cronológica e por dia. Quase todo dia você vai lendo os ensinamentos daquele dia, ele falava alguma coisa sobre isso. E às vezes falava repetidas vezes, assim, muitas. Porque é um ensinamento que dá chance para a pessoa modificar a maneira de viver e ser feliz. Único jeito, tá bom? Hoje, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, nossa 9ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, do Reverendo Minoru Nakahashi. Até mais tarde. Muito obrigado.